Eu podia ouvir gritos quando me aproximei da cena de batalha. Era Gobita. Ele estava cruzando espadas com um velho ogro de cabelos brancos, mas a luta estava longe de ser equilibrada. Mesmo que o oponente fosse mais fraco em força física e agilidade por causa de seus longos anos, sua habilidade com esgrima e trabalho com os pés deixavam claro que ele não era nenhum amador. Gobita, enquanto isso, era um completo novato na luta de espadas. Eu tinha que elogiá-lo por ter conseguido ficar vivo até esse ponto. Ele parecia estar aguentando por quanto conseguia, jogando seu corpo descontroladamente para desviar dos ataques. Mas a sua sorte surpreendente não poderia salvá-lo para sempre. Um momento depois, o ogro ancião diminuiu a distância entre eles e fez um único corte que percorreu o peito de Gobita, bem diante dos meus olhos. Ele gritou enquanto rolava no chão. Ah, isso dói! Eu vou morrer! Eu posso muito bem acabar morrendo aqui! Apesar dele estar gritando, eu imagino que ele estava bem, já que tinha energia para fazer todo esse escândalo. Além disso, ao meu ver, seu oponente não parecia tão decidido assim a matá-lo. Percebendo a minha presença, o ogro enrugado abandonou a luta, confiante o suficiente de que Gobita não era mais uma ameaça. Se acalma, o ferimento foi só superficial. Ah, Rimuru-sama, você veio até aqui porque estava preocupado comigo? Saul, eu fico feliz por você estar em boa forma. Assumo que não vai precisar de uma poção de recuperação ou algo do tipo, não é mesmo? Ah, não! Quero sim, por favor. Me desculpe se não fui claro o suficiente. Ele estava bem. Os seus instintos naturais devem ter o jogado no chão, o impedindo de se ferir mais gravemente. Então eu joguei uma poção de recuperação para ele, mais para calar a boca dele do que qualquer outra coisa. Uma já era o suficiente. O ogro velho não se mexeu enquanto eu o tratava. Parecia que ele estava me observando ao invés disso. Foi um pouco enervante. A área ao nosso redor estava cheia de guerreiros hobgoblins e lobos da tempestade caídos. Nenhum aparentava estar morto, mas é preciso muito talento para nocautear todos eles sem deixar nenhum ferimento grave. Talvez tenha sido um ataque mágico. Mais adiante eu vi uma ogra de cabelos roxos lutando com rigor. Infelizmente essa luta também era completamente unilateral. A ogra, portando uma massa de ferro que era um pouco mais que um enorme pedaço de metal, aparentemente tinha uma força sobre-humana. A espada de Rigor estava começando a se entortar e seu escudo de madeira já tinha sido quebrado há muito tempo. Não demoraria muito para que ele estivesse fora de cena também. Ranga, percebendo minha presença, pulou para o meu lado. Rimuru-sama, minhas sinceras desculpas. Eu estava aqui e mesmo assim olha para esse desastre. Eu o interrompi. Não era culpa do Ranga. Eles apenas tiveram a infelicidade de encontrar os adversários errados. Eles eram ogros, uma das raças de mais alto rank na floresta de Jura, e nenhum hobgoblin poderia esperar durar muito tempo contra eles. Parem de lutar por enquanto. Eu ordenei suavemente para Rigor e os outros. Ele o fez instantaneamente ao ouvir o meu comando. A ogra, ao invés de continuar seus golpes, me deu um olhar pensativo. Ela era grande, musculosa, mas ainda proporcional. Seu peito era formado o suficiente para ser possível identificá-la como mulher, e para minha surpresa, ela parecia um pouco mais nobre do que eu esperava. Eu mandei Ranga tirar o exausto Rigor daqui. Os ogros, embora desconfiados de mim, não tentaram detê-lo. Rimuru-sama, eu sinto muito. Eu não consigo expressar a minha tristeza. Rigor, coberto de arranhões e ferimentos da cabeça aos pés, mal conseguia formar uma ou duas palavras entre suas respirações ofegantes. Ele mal teve chance de vitória contra aquela ogra de cabelo roxo. Afinal, as habilidades de combate dele talvez pairassem em torno do rank B, isso em um dia bom. Não se preocupe, apenas descanse e deixe isso comigo. Anda, o que aconteceu com os que estão caídos? Eu perguntei enquanto dava uma poção para Rigor. Nenhum de seus ferimentos era grave, então sua recuperação não levou muito tempo. Ah, sim, sobre isso. De acordo com Ranga, foi algum tipo de magia que os derrubou, um tipo de feitiço para dormir que ninguém conseguiu resistir. Pelo menos não foi do tipo confusão, isso provavelmente teria terminado em assassinato. Magia, hein? Mas que azar. Eu levei um momento para analisar calmamente a situação. Havia 6 deles, e eles eram um grupo bem estranho que contradizia
totalmente com o meu conhecimento convencional sobre os ogros. Eles estavam completamente vestidos, e bem vestidos. Eu estava esperando tangas de pele de tigre ou algo do tipo, mas eu estava completamente errado. Eles eram grandes como eu imaginava, e cada um tinha um corpo bem definido, mas os seus trajes completos eram uma grande surpresa. Se eles estavam bem vestidos assim e conseguiam usar magia, eles tinham que ser pelo menos altamente inteligentes, talvez mais perigosos que um grupo equivalente de aventureiros humanos. Se você pegar duas raças de força física equivalente, a presença ou falta de inteligência pode diferenciar muito no nível de perigo, e isso valia em dobro para espécies de alto nível. Esses monstros eram de rank B ou superior. Se eles estivessem mais armados e trabalhassem juntos, poderiam até mesmo derrotar o Ranga. As armas dos ogros também me deixaram curioso. O fato de eles terem armas não era tão incomum. Se até os goblins podiam comprá-las dos anões, praticamente qualquer coisa viva poderia, mas tinha uma diferença entre simples tacos e espadas completas. E essas ainda pareciam ser de estilo oriental, muito diferentes das armas de estilo ocidental dos anões, que funcionavam mais como cacetetes. O ogro idoso que havia derrubado Gobita empunhava uma espada que só podia ser descrita como uma katana japonesa, e julgando pela maneira como ele a manejava, ele devia ser um espadachim muito experiente. Isso, combinado com a força e a magia dos ogros, tornava esse grupo muito letal. A magia aparentemente era fornecida pela ogra de cabelo rosa ao lado deles, vestida com uma roupa incrivelmente elaborada. Ela tinha um rosto doce, mas extremamente resoluto, e o modo como ela se comportava sugeria que ela era uma nobre nessa raça. Talvez algum tipo de princesa demônio ou coisa do tipo, mas o mais perigoso de todos, sem dúvida, era o ogro ruivo. Mas que tipo de monstro maligno é esse? Todo mundo, levantem suas guardas. A de cabelo rosa gritou enquanto eu os analisava. Sua expressão aparentava ser de um medo honesto agora, e como seus olhos se fixaram em mim, ela provavelmente estava falando de mim. Espera aí, por que você acha que eu sou maligno? O que foi que eu fiz? Está tentando se fazer de bobo, é? Nenhum humano de bom coração poderia controlar uma horda hedionda de monstros como essa. Parece que você está escondendo sua aura mágica de nós, mas não está enganando ninguém. Você achou que realmente poderia nos enganar? Você não pode se esconder dos olhos da princesa. Revele sua verdadeira identidade agora. O ogro de cabelos pretos gritou. Que gentileza do mestre deles aparecer diante de nós logo no começo. Com seus números escassos, temos toda a chance de vitória. O mais velho continuou falando. Eles não pareciam muito interessados em me ouvir então. Eu fiz o meu melhor para me defender, alegando que isso tudo era um mal-entendido, mas não tive nenhum sucesso. Eles continuavam insistindo que eu era uma presença sinistra, e isso foi tudo. E então... Já chega disso. O ogro de cabelos ruivos interrompeu. Se você insiste em dar desculpas tão frágeis, nós temos meios de fazer você revelar a verdade. Nós sabemos que você está com os porcos malignos que ousaram atacar nossos aliados. Isso não fazia nenhum sentido para mim, mas uma batalha agora parecia inevitável. Eu podia ter fugido facilmente, mas ainda havia hobgoblins e lobos da tempestade dormindo ao meu redor. Eu não era desalmado o suficiente para simplesmente deixá-los aqui vulneráveis. Rimuru-sama, o que nós faremos? Ranga me perguntou. Até mesmo Riguro e Gobita recém-curados não poderiam nos ajudar muito. Ranga e eu éramos os únicos lutadores realmente úteis aqui, então eu decidi enviá-lo para lutar contra a usuária de magia. Ranga, quero que você cuide da ogra de cabelo rosa ali. Eu acho que tem alguma coisa a mais acontecendo por aqui, então quero falar com eles antes. Não quero que você mate ninguém, entendeu? Mas também não quero mais nenhuma magia sendo lançada. Apenas faça uma pequena interferência contra ela pra mim. Eu posso derrotar o resto. Mas, Rimuru-sama, você ir contra 5 ogros? Não se preocupe, Ranga. Tipo, não tem como perder. Os ogros que me ouviram se mexeram com raiva. Eu simplesmente não me importei. Sim, meu mestre. Seguindo minhas ordens, Ranga entrou em ação e os ogros imediatamente se espalharam informação. Eu levei um momento para pensar em como eu iria lidar com isso. Eu não estava mentindo antes. Eu realmente não acho que poderia perder contra eles. Baseado nas minhas experiências dos últimos 2 dias, eu sabia que tinha ficado mais do que um pouco mais forte. Ifrit também passava do rank A, aparentemente, e como agora ele era parte de mim, eu tinha que ser no mínimo rank A. Rigor
Sword disse que os ogros estavam entre B e B+, e considerando o traje imponente daqueles que estavam diante de mim, nós podíamos até estar lidando com A-. Será que eles eram mais fortes que Ifrit? Mesmo que fossem, estava tudo bem. Seria mais fácil matá-los, eu pensei, mas nossa incapacidade de conversar sobre isso era preocupante. Se eles claramente quisessem nos matar, isso seria uma coisa, mas eles não mataram nenhum dos meus aliados, e mesmo que eles não parecessem dispostos a me ouvir, eu tinha certeza que o fariam se pudéssemos pelo menos relaxar por um segundo. Então eu tomei uma atitude, indo até o ogro de cabelos pretos. Meu corpo estava leve ao obedecer os meus pensamentos. Eu tinha sido humano por um tempo relativamente curto, mas já parecia estar me acostumando. A diferença de altura em relação à minha forma de slime não me incomodou, já que a percepção de magia me dava uma visão de 360 graus. Recuando de surpresa pelo meu avanço súbito, o ogro de cabelos pretos se firmou com seus olhos bem abertos, mas ele foi lento demais. Descanse. Eu gritei, apontando minha mão esquerda para ele. Uma pequena abertura apareceu em sua guarda e em um instante eu liberei uma névoa negra em direção ao ogro perplexo, o bafo paralisante que eu tinha pego das centopeias na caverna. Eu imaginei que poderia arriscar agora que estava no controle desse corpo, e eu estava certo. Mimetizar apenas as habilidades dos monstros que eu precisava não foi exatamente um movimento elegante, mas funcionou muito bem. Aviso: mimetismo da habilidade única Predador, combinada com as habilidades de síntese e separação da habilidade única Metamorfo, forneceu a habilidade extra Metamorfose Universal. Uau! Não só funcionou, como também me deu frutos inesperados. Eu tinha me perguntado se com as características de síntese e separação da habilidade de metamorfo, se eu só poderia recriar qualquer aspecto único das habilidades de um monstro que eu precisasse naquele momento e nada mais. Apesar de ser a primeira vez testando isso em campo, o resultado foi muito bom, pelo menos eu acho. Agora eu podia me transformar sem problemas e sem muito esforço da minha parte, e eu podia até mesmo escolher a parte do monstro que eu queria copiar. Além disso, eu podia utilizar traços de vários monstros de uma só vez. Usar um lobo de presa ou uma cobra negra como base me faria parecer uma quimera esquisita, mas eu estava livre para usar minha forma humana no lugar, aparentemente. A característica mais notável dessa habilidade é que eu podia controlar todas as minhas habilidades ao mesmo tempo sem um limite aparente. Em outras palavras, eu tinha ainda mais liberdade com os meus ataques do que antes. O ogro de cabelo preto estremeceu com a névoa cobrindo seu corpo inteiro. Ele caiu no chão, ainda ereto, mas incapaz de se mover. Enfrentar o peso da minha transformação em cetopeia negra de rank B+, foi o suficiente para detê-lo. Mas os ogros não eram inimigos comuns. No momento em que eu derrubei o de cabelos pretos, 2 outros se lançaram contra mim. Em um instante, a ogra de cabelos roxos estava em cima de mim, com uma massa que parecia uma bola de canhão balançando no ar. O de cabelos azuis estava escondido atrás de sua sombra, pronto para lançar um ataque surpresa quando eu não estivesse prestando atenção. Era um ótimo trabalho em equipe, mas com a percepção mágica eu podia vê-lo vindo a 1 milha de distância. Veldora tinha me dito que ninguém seria capaz de me pegar de surpresa novamente, e ele estava certo. A ogra de rosto nobre parecia zombar de mim, seus olhos parecendo 2 longas fendas. Eu esperei pelo momento em que ela levantou sua massa e então apontei minha mão esquerda para ela e soltei uma rajada de teia de aço pegajosa. Os fios fortes e flexíveis o suficiente para manter até Ifrit restringido foram sintetizados com a habilidade de metamorfo para se tornarem ainda mais duráveis. Eles encasularam a ogra e ela não podia mais escapar, por mais que tentasse. Todo esse treino realmente valeu a pena. Enquanto eu cantava vitória, uma espada foi atirada contra mim de um ponto cego abaixo. O espadachim de cabelos azuis tinha mirado no meu coração, mas eu não entrei em pânico. Percepção mágica já tinha me dito que ele estava lá, então eu apenas estava pensando em como lidar com ele. Eu decidi usar o meu braço direito como escudo para desviar a espada reta. Depois do baque surdo do aço batendo contra algo sólido, a espada então se partiu em 2. Os olhos do ogro se arregalaram de surpresa quando eu me aproximei e lhe dei um golpe direto com meu braço direito escamoso. Eu tinha implantado a armadura corporal, a defesa de escama dos lagartos na caverna, na minha mão direita e no meu antebraço.
braço, o que cuidou rapidamente do peitoraldo de cabelos azuis. Ele caiu, garantindo que eu tinha o derrotado sem me machucar ao longo do caminho. Eu não precisava realmente da armadura corporal aqui. Resistência a ataques físicos combinado com barreira multicamadas era o suficiente para anular qualquer dano potencial ao meu braço, mas eu usei só por precaução, sabe? Isso significava que 3 ogros agora estavam fora de cena. Faltava a ogra de cabelo rosa com a qual Ranga estava lutando, o ruivo de aparência arrogante e o ogro ancião, que ainda estava parado e medindo cada um dos meus movimentos. Vocês entendem o quão forte eu sou agora? Estão dispostos a me ouvir pelo menos um pouco? Silêncio. Agora estou mais convencido do que nunca. Você é a raiz dessa calamidade. Foram seus companheiros que levaram aqueles porcos imundos para destruir o nosso lar, não foi? Uma simples horda de orques nunca seria capaz de nos derrotar normalmente. Foi você, o nascido da magia, que nos condenou. Nascido da magia que o quê? Isso estava se tornando um sério mal-entendido. E quando o ogro ruivo disse porcos, ele estava falando dos orques? Rigor e sua equipe tinham sugerido que algum tipo de uta estava correndo no território da floresta. Será que eles estão falando deles? Ah, espera aí. Você entendeu errado. Eu tentei me defender, mas fui interrompido por um sentimento de premonição vindo de trás de mim. Eu me virei e o ogro mais velho não estava mais lá. Esse ruivo, será que ele estava falando só para me distrair? Em pânico eu me virei, bloqueando um ataque que veio por trás com a minha mão direita. Foi um choque. Alguém conseguiu escapar da minha percepção mágica e conseguiu ficar tão perto sem ser detectado. Felizmente, a habilidade única Grande Sábio acelerava minha velocidade de pensamento para 1000 vezes mais rápido que o normal. O ancião então desembanhou sua lâmina em um instante e eu mal desviei a tempo. Mas algo no meu braço parecia estranho. Meu conjunto de habilidades me impedia de sentir dor. No entanto, epa, ele tinha cortado fora. As habilidades desse velho eram realmente incríveis. Mesmo com a barreira multicamadas e a armadura corporal no lugar, ele o cortou como se fosse papel. Ah, eu devo estar ficando senil. Eu estava certo de que teria arrancado sua cabeça. Senil o cacete. Suas habilidades físicas não estavam no mesmo nível da de seus companheiros, mas a velocidade dele era ridícula. Esse cara era muito letal. Recuperando o meu braço amputado, eu dei um passo para trás. Rimuru-sama! Fique para trás. Eu estou bem. Eu gritei, afastando Ranga. Esse ancião era muito perigoso para ele lidar. Ele pareceu confuso por um momento, mas voltou sua atenção de volta para a ogra de cabelo rosa, aparentemente confiando em mim. Eu não vou errar na próxima vez. O ancião disse, desembainhando sua espada e se preparando novamente. Não tinha como eu o subestimar só por causa de sua idade avançada. Eu precisava mostrar a ele tudo que eu tinha. Aparentemente, o ruivo estava esperando pelo momento em que eu fosse me focar completamente no velho, e então ele saltou com um grande grito. Pelos meus companheiros! E então cortou o meu flanco. Ha! O ruivo gritou, ainda mirando em mim. Perder um braço deve ser o fim da linha para você. Você era forte, eu garanto, mas também era arrogante. Você pensou que poderia nos enfrentar sozinho, mas essa foi a sua ruína. Ele tinha um estilo único de se mover também, que o deixava acertar os meus pontos fracos diretamente. Ele deve ter me visto como uma ameaça grande demais para se deixar viva. Um trabalho em equipe de nível mestre como esse foi uma enorme dor de cabeça para mim. Eu era incrivelmente forte, então não dei muita atenção para isso, mas eu realmente era um amador em lutas. Minhas experiências com aulas de educação física era tudo o que eu tinha. Eles irem com tudo contra um completo novato como eu me pareceu um pouco imaturo, mas também fui eu que disse a eles que não poderia perder. Acho que eu pedi por isso, né? Mas eu tinha que sair dessa situação, por bem ou por mal. Eu considerei a situação enquanto trabalhava para manter os dois à distância. Derrotá-los com apenas um braço parecia complicado, então eu usei minha habilidade de predador para reabsorvê-lo. Autorregeneração, a habilidade natural de um slime com a qual eu já tinha começado, foi boa o suficiente para me curar quando combinada com predador no passado. Esperançosamente, isso poderia lidar com cirurgias mais sérias como essa. Aviso. Combinar a habilidade mimetizar do predador com as habilidades naturais de slime de dissolver, absorver e autorregenerar te deu a habilidade extra regeneração ultra rápida. Isso custou as habilidades naturais de slime de dissolver, absorver
e autorregeneração. Perder todas essas habilidades de slime ao mesmo tempo me pareceu um preço alto a se pagar, mas eu não poderia reclamar dos resultados. Eu nunca usei essas coisas de qualquer jeito, já que Predador já as cobria. Iniciando a regeneração ultra rápida, eu me foquei em reconstruir meu braço direito. O braço que eu tinha consumido foi desmontado e absorvido instantaneamente no meu corpo, e em um piscar de olhos ele estava de volta. Foi incrivelmente rápido, como nenhuma de minhas habilidades de regeneração tinham sido antes. Esse título de ultra rápido não era brincadeira. Espera aí, não tenho tempo para ficar me surpreendendo com meu próprio feito. Vamos tentar um blefe rápido então. Você achou que ia me vencer simplesmente cortando um ou dois braços? Bem, me desculpe por te desapontar. Eu admito que o subestimei mais cedo e tua hora de ficar um pouco mais sério. Eu removi minha máscara e a coloquei no bolso. Os ogros, que já estavam assustados com a rapidez que eu tinha reconstruído meu braço, ficaram atordoados com o que viram debaixo da máscara. Liberar completamente a minha aura de magia fez o meu cabelo começar a vibrar no ar. Eles devem ter sentido o perigo instintivamente. Seu monstro, eu vou destruí-lo com tudo que tenho. Chamas de ogro. O ruivo gritou. Eu acho que o fogo era sua carta na manga. Eu fui imediatamente cercado por um vórtice infernal que poderia ter sido de 2000 graus ou até mais. Essa pequena faísca, isso não vai funcionar em mim. Isso poderia ter vaporizado qualquer um além de mim, mas a anulação de variação termal significava que nem chamuscou meu cabelo. Ao ver o seu ataque final falhar de um modo tão espetacular, o ogro ruivo pela primeira vez entrou em pânico. Ele manteve sua cabeça levantada com pura força de vontade, olhando para mim com um olhar totalmente resoluto. Eu tinha que reconhecer que ele ainda não tinha desistido, mas considerando que eu não queria matá-lo se pudesse, eu meio que queria que ele aceitasse a derrota logo. Agora provavelmente era a minha melhor chance disso. No geral, os ogros estavam parados, cautelosos com o que eu poderia tentar a seguir. Bem, vamos criar algo bem grande então para fazê-los desistir de uma vez, e se isso não funcionasse, se eles não quisessem mesmo ouvir a minha história, então eu acho que não teria outra escolha além de acabar com eles. Por favor, tomara que isso seja o suficiente. Eu orei no meu coração enquanto fazia o meu movimento final. Você quer ver como fogo de verdade se parece? Então olhe para isso. Eu deixei chamas negras girarem em torno do meu braço esquerdo. Eu estava exagerando e sabia disso, mas eu tinha que fazer isso se eu quisesse fazer meus inimigos rastejarem diante de mim. Irmão! A ogra de cabelo rosa que enfrentava Ranga gritou, o medo claro em seu rosto. Essas chamas, as suas artes ilusórias não são nada se comparadas com elas. Bem, pelo menos isso serviu para deixar ela chocada. As chamas de ogro do seu irmão eram uma arte mística, uma que transformava sua própria aura em chamas. As minhas chamas negras, no entanto, eram uma habilidade inata, o que deve ter a confundido um pouco. Você está certa, mas eu tenho algo ainda mais divertido do que isso. Agora era a hora de convocar um raio negro na minha mão direita. Eu precisava que isso fosse decisivo, algo que finalmente os assustasse. Não havia necessidade de me segurar, embora eu também não pudesse gastar toda a minha magia nisso. Eu ajustei a força para cerca de 1/3 do seu poder normal e então enviei as partículas fluindo. Eis o meu verdadeiro poder. Eu gritei enquanto soltei um raio negro em uma pedra próxima. Ela evaporou instantaneamente e em um momento depois uma explosão ecoou. Não havia sobrado nem fuligem, assim como eu havia testado. Bem, talvez um pouco mais forte. Cacete, isso foi bem doido. Talvez eu devesse ter me segurado mais. Eu sabia que tinha colocado menos magículas do que da última vez. Isso não fazia sentido. Deveria ter sido 1/3 da força, só o suficiente para disparar alguns trovões se eu quisesse. Resposta. Diferente da habilidade Raio Negro, a habilidade Relâmpago Negro é... Eu não pedi, mas o sábio de repente apareceu e me explicou. Basicamente, pela explicação dele, ele era mais forte porque era mais focado em realizar um poderoso ataque em uma área limitada, o que significa que usava menos magia. Foi por isso que acabou causando mais dano com menos magículas. Eu estava começando a pensar que esse relâmpago negro era um pouco mais único do que eu imaginava. Assim como as chamas negras, era difícil saber quando era
melhor usá-lo. O ataque fez o meu coração disparar e fui eu quem tinha usado. Que bom que eu não testei em mim mesmo, eu pensei. Não era algo que a minha barreira de multicamadas pudesse me proteger. Mas e então como os ogros vão responder? Formidável. Me dói dizer isso, mas seus poderes estão em um patamar muito acima dos nossos. No entanto, como o próximo na linha de sucessão para liderar o meu bando, eu fui criado para me orgulhar da minha raça. Como um líder poderia deixar seus companheiros caídos sofrerem em silêncio? Tendo sucesso ou não, eu devo retornar o golpe. Jovem mestre, permita-me acompanhá-lo. Ótimo! Teve o efeito exatamente oposto. Agora os ogros de cabelo vermelho e branco estão bancando os heróis trágicos, com os rostos aturdidos. Eles estavam prontos para sacrificar suas vidas indo contra mim. Eu não queria terminar isso assim, mas com essa atitude vai ser difícil suprimi-los sem causar suas mortes. Então será que não tem outro jeito? Estando eles enganados ou não, eu não podia deixá-los fugir livremente agora. Isso apenas causaria mais confusão depois. Eu odeio dizer isso, mas estou começando a sentir que a culpa é deles por serem tão teimosos. Nesse momento, no entanto, a elegante princesa ogro gritou. Por favor, esperem. Ela se colocou na frente de seu irmão com os braços abertos para detê-lo. Meu irmão, você deve pensar com mais calma sobre isso. Um nascido da magia tão poderoso usaria truques tão baixos como enviar os porcos para nossa terra natal? Isso é absurdo, já que ele próprio é forte o suficiente para destruir todos nós sozinhos. Ele com certeza é um ser único, mas eu não estou mais tão certa de que ele está com a horda que nos atacou. O quê? O ruivo olhou confuso para mim. Talvez seja. Gente, eu continuo dizendo que vocês entenderam tudo errado. Será que estou finalmente prontos para meus ir? O vapor estava subindo do lugar onde a pedra tinha sido vaporizada. Isso foi mais do que o suficiente para apoiar o argumento da princesa. O ruivo olhou para ela, depois para mim de novo, finalmente caindo de joelhos. Sinto muito. Talvez eu tenha tido a ideia errada sobre você. Espero que aceite os meus mais profundos arrependimentos. Então ele finalmente admitiu que talvez estivesse errado sobre isso. Eu apreciei e foi um alívio. Muito bem, mas não precisamos conversar aqui. Que tal voltarmos à aldeia? Vocês me ajudam. Ficarei feliz em alimentá-los pelo menos. Agora venham. E então o conflito que começou por motivos desconhecidos finalmente chegou a uma conclusão pacífica.